Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 6 de julho de 2021. Está na hora de mais um passeio na vinha do nosso Pai Celestial. Espero que você esteja bem e pronto para pensar nessa perfeição estranha que existe neste mundo. É um tipo de perfeição que a gente percebe aqui nesse mundo que jaz no maligno. É a presença de Cristo entre nós ainda, porque Ele vive em mim, Ele vive em você. Nós estamos conversando agora sobre o mundo, um ambiente que nos cerca, um ambiente onde a gente vive a vida de Jesus, onde a gente continua indo na direção da dor das outras pessoas. Ontem descobrimos que existe uma perfeição estranha aqui neste mundo. Esse mundo é um lugar perfeito para a gente concluir que a gente não é Deus. Deus nos tirou do Jardim de Éden em Adão e Eva e expulsou eles para um ambiente onde eles poderiam descobrir que eles não podem gerenciar o certo e o errado, que eles não podem fazer as coisas funcionar. Essa é a lição mais básica da experiência humana, que a gente tem que admitir: eu não sou Deus. Agora, hoje vamos pensar um pouco sobre umas outras perfeições. É um lugar perfeito para a gente sentir falta de Deus. É um ambiente perfeito para o ser humano sentir falta ou saudades de Deus. Existe em nós, em todo ser humano, um vazio. É um espaço onde Deus deveria estar vivendo. Nós sentimos saudades de alguma coisa. Todo ser humano que nasce, a Bíblia fala que a luz de Cristo ilumina as pessoas que estão entrando no mundo. E talvez essa luz seja essa consciência de Deus, que o fato que Deus existe. Por essa razão, jamais alguém conseguiu parar esse desejo religioso que tem o ser humano para achar a causa, a origem, a fonte. É saudades de Deus. A gente nesse mundo, esse é um lugar perfeito para descobrir que a gente não é Deus. Mas também é um lugar onde a gente, por causa da dor que nos cerca e o caos que nos cerca, a gente sente saudades, ausência de Deus. Em Atos, a Bíblia fala que tateando, Deus permite a gente tocar nele e assim ele traz a gente para a nossa conversão, nossa fé em Deus. Então, é um lugar perfeito para descobrir que a gente não é Deus. Também é um lugar perfeito de sentir essa ausência de Deus e ter saudade de Deus e começar a buscar Deus, porque isso é o início da fé. Crer que Ele é e que Ele é generoso. Agora, tem muitas pessoas no nosso mundo que pregam um tipo de experiência cristã que é uma maneira de ficar pessoas prósperas financeiramente, pessoas saudáveis fisicamente, pessoas sem problemas, porque nossa fé funciona mesmo. E a prova que minha fé está funcionando é a qualidade da minha vida material, é a qualidade da minha vida pessoal. E esse tipo de cristianismo é uma coisa que não combina com a mensagem de Cristo. Eu fico alegre quando algum irmão ou uma irmã consegue viver uma vida de conforto, mas eu entendo que cristianismo não é escapar da dor. Jesus disse para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A marca de um cristão não é paz que o dinheiro traz, mas paz que Jesus
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus avança mais com essa ideia do que a presença do cristão aqui no mundo, quando ele disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deixa eu ler de novo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O símbolo cruz de alguém que foi na direção da dor. Se Jesus tem uma característica clara na sua vida, enquanto ele estava entre nós, é que ele foi na direção da dor das pessoas. Ele descreveu a humanidade como ovelhas sem um pastor. Ele foi na direção da nossa dor. Agora, se essa ideia, essa doutrina, que o que prova que eu sou um cristão de fé verdadeira, é o que eu posso, eu consigo acumular para mim bens e segurança, é um símbolo de fugir da realidade. Mais uma vez, eu não sou contra o fato de algumas pessoas conseguem viver com mais conforto. Mas definir cristianismo pela conquista de bens não é correto. Deixa eu fazer uma pergunta, só para a gente fechar esse assunto. Se a ideia de acumular bens é a marca da fé, o que deu errado com os primeiros discípulos? Aquele primeiro grupo de 12 que Jesus escolheu, entre eles tinha um traidor, uma pessoa que abandonou Jesus e levou a autoridade para prender Jesus. Então, sobrou 11. Agora, naquele grupo de 11, 10 foram mártires e um morreu exilado numa ilha. O que deu errado? Por que a gente não encontra o que sobrou da mansão do Pedro, João, Mateus? Porque nós não temos nenhum retrato deles realmente, financeiramente, tranquilos. O que deu errado com a fé deles? Eu digo para os irmãos, a vida deles deu certo. Porque o que é comum entre eles é que, como Jesus, eles foram na direção da dor do mundo. Ser um discípulo de Jesus é compreender que neste mundo não há paz verdadeira, que você pode comprar e garantir. E não tem solução para essa sensação de perda que a gente sente porque perdemos o paraíso de Deus, o Jardim de Éden, que realmente é a presença de Deus. Agora, quando ele fala aqui, eu preciso carregar a minha cruz, o que significa isso? Significa, sendo que eu moro no mundo onde terá tribulações para toda a humanidade, inclusive outros crentes, eu preciso estar pronto para que quando essa dor bate na vida de alguém, eu possa chegar para confortar, amar, cuidar daquela pessoa da melhor forma que eu posso, ser uma pessoa generosa na vida dela. E isso vai ser o meu caminho até o fim da minha vida e do fim da sua vida. E seremos julgados perante Deus não pelos bens que conseguimos acumular, mas pelo amor que a gente entregou. Fica claro na vida de Jesus, fica claro na vida dos primeiros apóstolos. Gente, nós temos que pensar profundamente sobre esse carregar a cruz. Esse carregar a cruz, para mim, simboliza que é uma certa quantidade do amor divino que precisa chegar aqui nesse mundo onde tem tanta tribulação. Esse amor
uma certa quantidade desse amor precisa passar por mim e chegar na pessoa que precisa do que eu recebi de Deus. E se eu passar minha vida inteira entregando esse amor divino, assim eu sou um ramo que deu seu fruto. E quando termina a minha vida, quando finalmente chega ao momento da minha morte, o que vai sobrar da minha vida é aquilo que eu dei para as pessoas, não aquilo que eu ganhei para mim. Se eu achar a minha vida aqui neste mundo, eu perdi a minha vida neste mundo. Eu não estou falando para você vender todos os seus bens, eu não tenho essa autoridade. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, você tem uma cruz, e é uma cruz, a cruz é o símbolo de ir na direção da dor. Hoje, eu tenho certeza que você vai ficar sabendo da dor de alguém. Uma doença, alguém que perdeu o emprego, uma pessoa que está de luto. Não corra na outra direção. Vá na direção da dor da outra pessoa e tenta aliviar aquela dor. Não só faz isso para o cristão que você ama, faz isso também até para seu inimigo. E assim você está dizendo, Deus está aqui entre nós. Cristo vive em você, Cristo vive em mim. O que deu errado com os primeiros discípulos? Ficaram assim, mártires e exilados. Não deu errado. Deu certo. Deu certo. Deus estava vendo o tempo todo. Jesus estava com eles o tempo todo. Deu certo. E dará certo na minha vida e na sua vida, pela graça de Deus em nós, se a gente repartir esse fruto. Que Deus te abençoe. Vai na direção da dor, porque você vai achar significado e paz em Cristo Jesus. Deus te abençoe.